Direitos que pela primeira vez aparecem numa Constituição. O capítulo dos índios, do meio ambiente. Avanços nos direitos sociais e individuais. Vamos lembrar as lutas e histórias de quem ajudou a escrever alguns dos capítulos mais polêmicos da Carta Cidadã. Ele começando a se pintar de preto. Aliás, tem uma foto maravilhosa dele. Ele é uma figura bela de homem, assim, e todos pintando de preto o rosto dele para fazer a fala dele. Foi um dos momentos assim, mais arrepiantes. Assim. Eu falo dele, eu me emociono. Porque foi difícil. Não é fácil você chegar à conclusão de que isso precisa ser feito com uma Constituição que atenda ao povo, e você sabe que tem entraves. Uma mobilização sem igual para colher assinaturas, entregar emendas populares. O dia de receber as propostas era uma festa. E nós, fotógrafos, ficávamos à espera desse dia, porque era uma farra visual, né? Na verdade, era uma maravilha de festa democrática. Cada segmento reunia os interessados naquela emenda, fazia um debate amplo em plenárias grandes, com grande participação, e depois saía na coleta de assinatura essas pessoas que participaram e outras fazendo a coleta. Nós abrimos a tribuna da casa, foi uma votação belíssima, e a Tribuna Livre ganhou, e todos de índio, negros, igrejas, profissões, instituições, todos tiveram voz para propor à Constituinte trazer o seu pensamento pragmático, organizado, para falar dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Eram emendas populares com mais de 1 milhão de assinaturas. Agora, afora isto, você tinha os lobbies do Ministério Público, do Poder Judiciário. 5 milhões de formulários produzidos pelo Prodazem, o Serviço de Processamento de Dados do Senado, foram distribuídos pelo país. E os brasileiros apresentaram propostas à nova carta. De Manaus, a enfermeira Selene de Oliveira sugeriu a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ideia que vingou apesar de toda a polêmica. Que seja aprovado pela Constituinte. A saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Havia gente contra universalizar, mas felizmente foi aprovado, sendo implantado pouco a pouco. Grande parcela do Centrão achava um absurdo isso. Agora você imagina como estava errada aquela parcela que achava que não tinha que ter. O plano é um plano perfeito. O que falta é uma boa execução. Mas foi um tema que nós debatemos muito, a questão da saúde nos diversos aspectos no Brasil, a questão, inclusive, da formação médica. Entretanto, se você vai no orçamento público da saúde, você vai ver que a maior parte do orçamento público brasileiro é transferência para o setor privado, que hoje detém toda a tecnologia médica inovadora, porque o Sistema Único de Saúde não se aparelhou para atender, porque ele ficou cada vez mais. A população que tinha dinheiro foi desviada para os sistemas privados de saúde, o sistema de saúde ficou abandonado aos pobres. É importante termos um orçamento crescente e que também o Congresso discuta para onde ir esse recurso e como combater qualquer tipo de desperdício ou desvio de recursos na área da saúde. Naquela época, presidente da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, Roberto Rodrigues também mandou uma carta. Propõe uma ação do governo constitucional em prol da maciça formação de recursos humanos para o setor cooperativista. Então, voz comum de que setores ou áreas de interesse políticas, sociais e econômicos deviam fazer lobby sobre a Assembleia Constituinte a ser eleita para que os seus interesses fossem considerados na Constituição. O que era um fato, enfim, errado. E os lobbies se confrontaram na Constituinte. Grandes produtores versus trabalhadores rurais, empresários e sindicalistas. O lobby da igreja defendeu várias bandeiras. Eu posso relatar, digamos, 4 parâmetros, né? O parâmetro social, o parâmetro da educação, da economia
e da política. Por intermédio dessa participação popular, recebermos na CNBB 1.700.000 emendas populares. Em nenhum momento na Constituinte isso ficou ameaçado. A liberdade religiosa foi uma coisa respeitável. Ali foi o meu laboratório de tolerância. O lobby da indústria e dos empresários tinha um representante no Senado, Albano Franco, que estava no primeiro mandato. Era do PFL de Sergipe. 2 milhões de empresas eu estava aqui representando, grandes, pequenas e médias, como presidente da Confederação Nacional da Indústria. Então, tive um esforço muito grande em dialogar, em negociar. Por exemplo, o artigo 170, que estabelece claramente a questão do fundamento da livre iniciativa, porque eu não acredito que sem a liberdade econômica, sem a livre iniciativa, exista democracia, exista liberdade. O empresário e ex-deputado Luiz Roberto Ponte era do Centrão e se dedicou em particular ao capítulo da ordem econômica, que discutiu outras questões polêmicas, como estatização de bancos, tabelamento de juros e definição de empresa nacional. E nós achamos que eu devo ter o direito de produzir e ficar com os frutos do que eu produzo. E ser cobrado os impostos para eu ajudar os pobres, mas através de uma lei. Esse era o foco principal. E essa tese prevaleceu na Constituição firmemente. Você vê a ordem financeira da Constituinte praticamente foi toda revogada, porque ela inclusive chegou ao ponto de tabelar juros num texto constitucional. Do outro lado estava o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que fez parte das organizações de sindicatos e trabalhadores. Recém-formado em 87, o jornalista Antônio Augusto Queiroz, diretor de documentação do DIAP, participou da construção do capítulo dos direitos sociais. Emenda que trata do artigo 7º da Constituição, que trata dos direitos dos trabalhadores, os artigos 37 a 40, que trata dos direitos dos servidores públicos, e um pouco no capítulo da Seguridade Social, particularmente no que diz respeito à Previdência Social do regime geral, que é aquele administrado pelo INSS. Então, professora da UNB, Glória Moura coordenou a pesquisa do livro que conta a saga das emendas populares. Ela também trabalhou auxiliando os sindicatos na questão dos direitos sociais. Na ordem social mesmo, houve avanços, né, em vários setores, para o trabalhador, para os negros, para os indígenas, e levar para as mulheres, levar esses temas para o debate é muito importante. Ainda hoje nós temos entraves a discutir tudo que tem a variedade desse Brasil, não é? A diversidade. Olha, acho que naquele momento da história nós temos assegurado a redução de jornada, fruto desse trabalho coletivo que eu participei diretamente, de 48 para 44, foi um ganho. Nós brigávamos para as férias em dobro, mas chegamos às férias mais 1/3. Avançamos também na licença maternidade, a licença paternidade. Diziam que naquela época ia ser demissão em massa das mulheres se avançássemos, não aconteceu coisíssima nenhuma. E aí faço aquela homenagem para o Alcemir Guerra, que quando ele subiu para a tribuna para defender a licença paternidade, o plenário estava rindo. Quando ele terminou, estavam todos quase chorando e batendo palma. Foi um debate, assim, uma coisa impressionante na sociedade, entre os trabalhadores e mesmo entre as mulheres. Foi uma questão de que o filho não é só da mãe. A batalha campal entre eles foi lá dentro das instalações, mas não fora. Mas havia muita torcida fora também, mas nada que a própria segurança não pudesse controlar. Quer dizer, houve um processo para o grau de disputa existente considerado muito, muito tranquilo. Um empurra-purra, não foi nada violento, foi uma coisa mais no grito do que na violência. Foi um momento tenso aqui, eu achei que ia sair uma briga aqui no Salão Verde, mas graças a Deus foi tudo tranquilo. Qual é a grande vantagem que existiu? Que ao invés de nós termos no Brasil quase um enfrentamento, uma guerra de secessão, como nós vimos em outros países,
nós tivemos um debate democrático aqui dentro do Congresso Nacional. Então nós ganhamos no voto. Milhares de pessoas em Brasília, em grandes caravanas, aqui nesse plenário, os que eram a favor do direito de propriedade, os que eram contra. Enfim, foi aquele embate maravilhoso e conseguimos mobilizar esse Brasil em 2 anos. Fizemos eventos com mais de 50 mil pessoas na esplanada dos ministérios, ocupamos as galerias, acompanhávamos cada votação, minuto a minuto. Então líder da UDR, União Democrática Ruralista, hoje deputado, Ronaldo Caiado lembra da mobilização dos produtores e da vitória na votação final do capítulo da reforma agrária. Então a terra produtiva, pela Constituição brasileira, ela é intocável. Esse foi o maior momento e a maior vitória que o setor teve. Nesta questão agrária, nós fomos muito derrotados. Com muita luta, com muito derramamento de sangue, com muitos conflitos, forçou o Estado, forçou o governo a fazer muitos assentamentos. E nós realmente, nesses últimos 25 anos, foi realizado muitos assentamentos. Mas que isto não significou uma alteração profunda de uma estrutura agrária concentradora de terra no Brasil. Portanto, esses avanços que nós tivemos, que têm sido importantes pela luta, nós tivemos conquistas importantes, mas não conseguimos alterar essa estrutura perversa de concentração de terra. Tanto é que ainda hoje, a grande maioria das terras, em torno de 75% das terras estão concentradas em 10, 12% dos proprietários da terra, né? O mais bonito e mais emocionante foi ver, evidentemente, a consagração do capítulo dos índios na Constituição Federal. Diretora do INESC, Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos, que atuou com outras entidades, a atriz antropóloga e cientista política Yara Pietrikowski ajudou a escrever um dos capítulos mais disputados da Constituição, os direitos dos povos indígenas. O fim da tutela, isso foi também uma coisa importantíssima, né? Então, artigo 231, esses artigos todos foram fruto de muito debate, de muita tensão. E a questão indígena no Brasil é interessante, porque ela não é uma questão que divide direita e esquerda. Eu já vi pessoas da esquerda serem completamente anti-índio, né? Que as defesas entre as quais que a gente fazia era permitida a demarcação de área indígena em zona de fronteira. Então, a esquerda achava isso um absurdo. Agora, na direita existiam pessoas super inteligentes, porque tinham tido a vivência e o conhecimento daquelas populações que vieram em defesa das nossas propostas. E uma delas foi o Jarbas Passarinho, sem o qual nós não teríamos aprovado o capítulo dos índios. Cada conquista dos índios eles comemoravam. Toda vez que eles eram ouvidos e atendidos, eles vinham para cá e dançavam. E como eles tinham entrado todos vestidos, de repente eles ficaram como ficam as suas tribos na época de comemoração. Eu levei um susto porque eles fecharam a porta e dançaram a noite inteira. Hoje, secretário da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB, Carlos Moura foi militante do Movimento Negro. De um encontro que ajudou a organizar, saíram algumas reivindicações que viraram leis. O diploma legal supremo do país abrir-se à comunidade negra. Por isso, encontramos ferramentas para que pudéssemos continuar trabalhando para a superação do racismo, do preconceito, da discriminação que vitimizam a comunidade negra. O artigo que reconhece as terras dos quilombolas foi uma das 25 emendas aprovadas de autoria da deputada Benedita da Silva, que apresentou 93 propostas. Foi exatamente estar vendo naquele momento um segundo momento de assinatura de uma carta de alforria, de liberdade,
para o povo brasileiro, uma carta de direitos. 26 mulheres participaram da Constituinte. A bancada feminina era pequena, mas fez barulho. No início, não foi muito levada a sério e ganhou um apelido, Lobby do Batom. E foi uma tentativa um pouco de desqualificar, né? Assumimos, nós falamos, bom, vamos trazer para nós esse slogan, não é? No sentido de não desvalorizá-lo, mas de mostrar que o nosso lobby era um lobby de defesa dos direitos da mulher. E quando elas chegaram ao parlamento, uma surpresa. Não existia banheiro para as mulheres. É a questão do machismo. Não parece que, arquitetonicamente, não tinha uma previsão de que um dia as mulheres chegariam em massa nessa casa, né, e teriam que ter o banheiro delas e o deles. Entrei para esse grupo de mulheres que aqui estiveram naquela época, que continua aqui até hoje, com o firme propósito de fazer com que essa sociedade se irmanasse à luz de todas as mulheres, reconhecendo a nossa igualdade, os nossos direitos, a nossa competência. E assim, a Júlia nasceu lá, e eu saí com ela no colo, porque não tinha licença maternidade. Então, nós reescrevemos juntos, em um pequeno grupo, mas em completa sintonia com as mulheres do Brasil, um capítulo dos direitos das mulheres. Nós viemos de uma militância onde, de um lado, a gente lutava para conquistar a liberdade política, do outro, para conquistar a liberdade de comportamento, a liberdade sexual, uma vida familiar diferente, com novas regras, onde o papel do homem e da mulher fosse diferente, porque era essa virada que o mundo estava dando e nós tínhamos que acompanhar em nosso país. Constituinte, para valer, tem que ter palavra de mulher. O slogan nasceu do Conselho Nacional da Mulher, que enviou 3 cartas aos constituintes. A feminista Vera Soares, hoje secretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Política para as Mulheres, já participava do CNM e destaca a atuação das parlamentares, apesar da diferença de partidos e perfis. A bancada feminina fez um pacto. Que nenhuma delas iriam votar em qualquer inciso, qualquer iniciativa que prejudicasse o direito das mulheres. E cumpriram isso exemplarmente, mesmo quando a gente pensa que tinha umas mulheres tão conservadoras, digamos assim, mas nisso foi um pacto que elas fizeram entre elas. Hoje, deputadas Rose de Freitas, do PMDB, e Benedita da Silva, do PT, também foram constituintes. Rose seguiu os passos do líder do seu partido, Mário Covas. Benedita se espelhou em outro deputado, Lula. Tive a felicidade de estar ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso facilitou e muito, porque era o meu espelho. Fui a primeira mulher vice-líder e andava grudada com ele, porque tinha muito que aprender. Os ecologistas criaram a Frente Verde e conseguiram escrever um capítulo novo na Constituição brasileira, uma legislação considerada avançada sobre meio ambiente. A floresta amazônica, o Pantanal, a Mata Atlântica, Serra do Mar e a zona costeira se tornaram patrimônios nacionais. Eu acho que nós avançamos muito na questão ambiental em termos de consciência. Acho que os resultados ainda são modestos, mas existe uma consciência de que é preciso ter um mínimo de justiça intergeracional. Nós não podemos exaurir os recursos necessários para as próximas gerações. Portanto, o conceito de desenvolvimento sustentável se incorporou ao discurso político. E entre tantos atores, personagens e líderes, ele, o doutor Ulisses, foi o grande maestro desta sinfonia democrática. Olha, eu estou no front aqui da notícia, aqui dessa confusão há não sei quantos anos, mas eu não me recordo de alguém com uma capacidade tão grande de liderar. Que ele subia na mesa da presidência do plenário e ficava o tempo todo, vamos votar, chamava todo mundo para votar, era ávido por isso. E era uma coisa engraçada, ele não usava óculos, você não via ele de óculos, e lendo tudo com aquelas letrinhas pequenas,
e não saía dali para ir no banheiro. Ele era o árbitro, né? O Ulisses era um símbolo. Ele estava acima do bem e do mal, mas ele tinha lado, ele estava do nosso lado. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Eu lembro de uma frase do Fernando Henrique. O silêncio do Dr. Ulisses. E quando ele não gostava de uma coisa, ele ficava calado. O silêncio do Dr. Ulisses pesa mais do que a pata do elefante. Esse era o Ulisses Guimarães. Inesquecível. Na época, o povo brasileiro reagia ao excesso de poder que Ulisses tinha. Hoje, a história resgatou o país inteiro. Ulisses era um homem honesto, dedicado, trabalhador, atento, democrático e de uma personalidade muito firme e forte. Foi a mãozinha dele em cima da mesa, muitas vezes serenamente, não alterava o tom de voz, que disse que nós teríamos uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana. E foi isso que ele nos ajudou a conquistar. Veja daqui a pouco o que ainda precisa ser regulamentado na Constituição de 88 e os efeitos na vida do cidadão brasileiro. O Repórter Senado volta em instantes. Até já!